E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje nós vamos falar sobre fatores abióticos e bióticos. Vamos lá? Primeira coisa que vocês têm que entender é fatores bióticos. Toda vez que vocês virem isso em algum lugar, seja no livro de escola, seja em qualquer tipo de lugar, nós estamos falando dos seres vivos. Plantas, animais, fungos, protozoários, vírus e assim por diante. Todos os seres vivos que existem, eles são classificados aí, né? A gente chama de fatores bióticos. Agora, a gente tem também os fatores abióticos, que são os fatores não vivos que estão ao nosso redor. Então aí você tem o ar, né? Os gases. Vocês têm a temperatura, vocês têm a água. Tudo que for não vivo é considerado um fator abiótico. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, então, a diferença entre fator biótico e abiótico. Biótico se refere aos seres vivos. Abiótico se refere aos fatores não vivos, tá? Saiba a diferença aí. Ah, mas professora, a biologia não estuda só os seres vivos, né? Biologia, estudo dos seres vivos. Pra que a gente vai falar de fatores que não são vivos? Porque a biologia simplesmente, ela estuda, sim, os fatores que não são vivos. Por quê? Porque, querendo ou não, os fatores não vivos, eles se relacionam o tempo inteiro com os seres vivos. Por exemplo, você é um ser humano e é um ser vivo. Beleza. Mas o que você está respirando aí agora? Qual é o gás que você está respirando? Oxigênio. Se você está respirando o oxigênio é um fator não vivo, é um gás. Então percebe que o tempo todo ali você está se relacionando, os seres vivos estão se relacionando com fatores que não são vivos? Então, essa relação aí também é estudada pela biologia. Então a biologia vai sim estudar a relação entre os seres vivos e também vai estudar sobre a relação desses seres vivos com o meio ambiente em que eles estão. Tá, mas e aí? Qual a importância dos fatores abióticos? Qual a importância daquilo que não é vivo? Esses fatores abióticos, esses fatores que não são vivos, eles vão sim influenciar na questão aí da forma que os seres vivos se distribuem no planeta Terra, né, em um certo local. Eles também vão influenciar esses fatores abióticos, vão influenciar também a questão de abundância, quantidade de seres vivos. Então, os fatores abióticos, os fatores não vivos, eles vão sim influenciar os seres vivos. Então, vamos lá. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês, dentro de um jogo, a aplicabilidade da biologia. Vamos ver se vocês conseguem entender melhor. Vamos lá. Então aqui a gente está dentro de um jogo onde, se vocês perceberem, ó, tô até colocando aqui para pular, eu sou uma espécie de guepardo, aparentemente. Pensa comigo, o seguinte, aqui ó, vou até ficar mais próximo dos seres vivos. Ó, estão vendo aqui que a gente tem plantas como seres vivos, a gente tem o solo como ser não vivo. Aqui a gente tem espécies de ursos, né, nadando. Os ursos são seres vivos, a água, um fator não vivo. Então perceba, urso, fator biótico. Água, fator abiótico, não vivo, beleza? Ó, rochas, fatores não vivos do ambiente. Então, o tempo todo, os seres vivos estão se relacionando com os fatores não vivos. Ó, o urso aqui se relacionando com a água. Então, perceba aqui que a gente tem ursos, né, seres vivos, né, com uma certa relação ali com a água, né, que seja ali bebendo a água, que seja nadando. Então, a água, que é um fator não vivo, um fator abiótico, ele está, né, os dois eles estão estabelecendo uma relação. Assim como a gente também tem fatores não vivos, como as rochas, né, o solo aqui, e fatores vivos, como as plantas, fungos e assim por diante. Então, perceba que tudo aqui está conectado, tá? Então, vamos lá, continuar aqui para a gente entender. Eu falei com vocês que os fatores não vivos, os fatores abióticos, eles estão o tempo todo influenciando os seres vivos, certo? Então pense comigo na seguinte situação. Um fator abiótico aí, a questão dos nutrientes, do alimento, né? O alimento, o nutriente, não é vivo. Mas ele tem uma influência, assim, muito grande em questão da distribuição, onde que os seres vivos ali ficam, né? O local onde eles ficam. Um exemplo para ficar mais fácil de entender a questão da influência dos seres não vivos com os seres vivos, dos fatores abióticos com os fatores bióticos. Imagine que tem um local onde tem muito alimento disponível. Agora, imagine um local que tem pouquíssimo alimento disponível. Muitos nutrientes e poucos nutrientes disponíveis no local. Qual que vocês acham aí que é um ambiente onde o ser vivo ele tende a se direcionar ao local? Onde tem muito nutriente, onde tem pouco nutriente. É claro que os seres vivos vão preferir um local onde tem o quê? Onde seja mais rico em questão de alimentos, em questão de nutrição. É claro que o ser vivo vai preferir ali do que no outro local. Então perceba que a questão dos fatores abióticos vai determinar sim onde os seres vivos vão ficar, onde eles vão preferir, né, qual a distribuição deles no local. Os seres vivos, eles vão preferir e vão ficar em um local onde ele se sinta o quê? Confortável, favorável, onde as temperaturas ambientais estão bacanas,
plantas, onde ele tem alimento disponível, condições que permitem a sobrevivência desse ser vivo, concorda comigo? Então, os fatores abióticos ali estão influenciando nos fatores bióticos. Agora, vocês sabem que fatores bióticos são seres vivos, né? Animais, plantas, protozoários, fungos, bactérias, assim por diante. Agora, os fatores abióticos, eu só citei alguns para vocês. Os fatores abióticos, eles podem ser classificados em físicos ou químicos. Como fatores físicos, a gente vai ter a questão da temperatura do ambiente, se está mais quente, se é mais fria, vai influenciar sim os seres vivos. Outro fator abiótico que influencia os seres vivos é a questão da energia solar, energia luminosa, o calor, a questão da umidade, se tem, né, grande concentração ali de vapor de água ou não, ventos, os próprios gases ali que estão presentes na atmosfera, tudo isso influencia os seres vivos. E isso são fatores abióticos físicos, todos esses que eu falei. Energia luminosa, umidade, vento, temperatura, né, o calor, tudo isso são fatores físicos. Como químicos, a gente tem a água, tem o oxigênio, tem também a questão da composição do solo, né? O próprio solo é um fator abiótico. pH, questão ali de nutrientes do solo. A salinidade, né? A presença dos sais. Tudo isso são fatores químicos. Então, beleza. Vamos falar aí dos principais fatores abióticos que vocês têm. Questão de energia luminosa. Aqui, ó, vocês percebem que nesse ambiente tem considerável incidência luminosa. Vocês percebem até mesmo pela sombra das árvores. Olha aqui para vocês verem. Aqui não dá para vocês verem o sol, mas dá para vocês verem a questão aqui das sombras. Então tem uma certa incidência luminosa, uma certa aí energia solar, tá? Sendo incidida nesse local. Se a gente tem a energia luminosa, qual que vai ser a influência que tem nesses seres vivos que estão aqui? Nessas plantas, nesses animais, que seja. Toda vez que a gente fala de energia luminosa, né, raios solares, tudo isso, a gente lembra de quem? Das plantas. Então, ó, deixa eu até caminhar aqui, ó, para perto das plantas, né, das árvores, estão mais evidentes para eu explicar para vocês. Vocês têm que saber aí que a questão da energia solar, né, dos raios solares, eles fornecem energia para os ecossistemas. Não todos os ecossistemas, mas a maioria deles. Então, a maioria das áreas, o sol está ali fornecendo energia. Mas para que serve essa energia? Se você viu aí nos nossos últimos vídeos, vocês sabem que a planta ela precisa fazer um processo que a gente chama de fotossíntese. Um processo em que ela fabrica seu próprio alimento. Porque você nunca viu uma planta correndo atrás aí de uma onça ou de nada do tipo, né? Você nunca viu uma planta correndo atrás do seu alimento. Claro que não. Fica ali fixada no seu próprio local e produz seu próprio alimento ali sozinha, sem ninguém, independente. Mas para ela produzir seu próprio alimento, ela precisa da energia solar. E é através dessa energia que ela vai fazer o seu processo de fabricação de alimento. É claro que um local mais bem iluminado, né, com energia luminosa, vai ter mais presença das plantas do que um local sombreado, que nunca bate sol e tudo mais. Vocês percebem por aqui, ó, no próprio jogo. Tem locais onde tem mais concentração aqui de plantas do que outros, tipo esse daqui, ó, tá vendo? Esses locais abertos aqui, tem menos questão de sol do que outros pontos. Então a gente tem ali uma influência na distribuição, por algum motivo, seja por causa de nutrientes, seja por causa da própria energia solar. Então veja aí que a questão da energia solar, aonde que ela incide, também influencia na localidade, na distribuição das plantas e também na sua quantidade. Ah, professora, então beleza, velho. Só as plantas precisam de energia solar, né, de raios solares. Nós, por exemplo, não precisamos. Pelo amor, claro que não, gente. Nós também precisamos da energia solar. Por exemplo, é através da energia solar que vai estimular o nosso corpo a produzir vitamina D, que é importantíssima para nós. Então, nós também precisamos da energia solar, também precisamos dos raios solares, assim como a maioria dos outros seres vivos. Agora, ok, vocês entenderam essa parte. Entenderam, então, que temos os fatores vivos, que são os fatores bióticos. Entenderam que a gente tem os fatores não vivos, que são os abióticos. Sabem que os fatores abióticos influenciam a questão da distribuição, a questão da abundância, da quantidade de seres vivos presentes. Sabem que os fatores abióticos são classificados em físicos e químicos, onde físicos nós temos aí a temperatura, a energia solar, calor, ventos, umidade, e também sabe que são divididos em químicos também. Nos químicos a gente tem a água, tem o oxigênio, tem a questão da salinidade, tem a composição do solo, pH, nutrientes. A gente falou de algumas características da energia solar e agora a gente vai falar da temperatura. Para falar da temperatura, eu poderia muito bem falar com vocês no ambiente que a gente está aqui, mas eu vou mostrar para vocês em outro ambiente, porque aqui na floresta tem um certo comportamento. Agora, em outro ambiente, pode ter outro tipo de influência. Então agora a gente vai se direcionar para lá. Antes de vocês verem o próximo local aqui do jogo,
que a gente vai falar um pouquinho também, a gente tem que entender que a temperatura, uma das características dela ali que influencia os seres vivos é a questão da velocidade das reações químicas. Como assim? Para ficar mais fácil, pensa comigo, onde que o alimento tende a estragar mais rápido? Dentro da geladeira ou fora da geladeira? É claro que o alimento tende a estragar mais rápido fora da geladeira, porque se você tem o alimento dentro da geladeira, a geladeira é um ambiente frio, um ambiente onde as reações químicas, ou seja, reações que acontecem no nosso organismo, na temperatura mais fria ficam mais lentas. Então é claro que a ação dos decompositores, dos fungos, das bactérias, vai ser muito mais lenta. E por ser mais lenta, o alimento vai demorar mais a estragar. Enquanto que fora da geladeira, que o ambiente é mais quente, as reações químicas vão acontecer muito mais rápido, então o alimento tende a estragar muito mais rápido. E também a gente tem que entender que tem alguns organismos que eles são favorecidos em ambientes mais quentes, inclusive que vivem só em ambientes mais quentes, que eles não sobrevivem em temperaturas mais amenas, mais baixas. Então agora vamos ver isso aí no jogo. Aqui agora eu troquei de ambiente, vocês estão vendo que agora eu não sou mais um guepardo, né? Eu sou essa moça aqui que vocês estão vendo, na verdade uma elfa, vocês perceberem aqui, ó, sou uma elfa. E o que eu vou explicar pra vocês aqui nesse deserto? Ó, vocês estão vendo, né? Um deserto. Vocês têm aqui algumas ossadas aqui de seres que já morreram. E também estão vendo aqui, ó, outros seres vivos. Esses seres vivos, eles são mais adaptados a temperaturas mais quentes. Tem seres vivos que eles só sobrevivem em lugares mais quentes. Assim como tem seres vivos que estão nesses locais quentes, mas eles não suportam grandes temperaturas. Então, por isso, eles tendem a capacidade ali de quando o ambiente está desfavorável para eles, muito quente, eles tendem a se esconder, elaborar estratégias aí que servem para eles poderem não ficar prejudicados nesse ambiente. Então, a influência da temperatura é muito grande, tanto em questão de acelerar as reações químicas, quanto também a questão da sobrevivência deles nesses locais. Então, vai influenciar sim. Ou seja, se a temperatura está adequada, né, satisfatória, confortável para esse ser vivo, ok. Agora, se essa temperatura ela se excede muito, tanto para mais quente quanto para mais frio, o ser vivo vai ter que desenvolver estratégias ali para ele não sair prejudicado. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, em um ambiente desértico, um dos seres vivos aí presentes são os escorpiões. É claro que aqui no jogo, né, o escorpião tá gigante, né? Misericórdia se fosse desse tamanho. Mas os escorpiões são bem menores, eles tendem a ficar escondidos quando as temperaturas estão, assim, exageradas. Aqui vocês estão vendo que a gente também tem hienas, tem algumas hienas, espécies de hienas que vivem no deserto. Então, ó, aqui vocês já viram o escorpião. Hienas, e elas vivem em uma temperatura mais quente. Agora, voltando aqui para esse ambiente de floresta, né, um ambiente florestal, inclusive que são aí um dos locais onde os cervos, ursos, eles tendem a viver, né, sobreviver ali no local. Agora a gente vai falar da água. Você tem que entender pelo menos o básico. Aqui vocês estão vendo a água em um ambiente aberto, mas nós temos água em nosso organismo, assim como os outros seres vivos também têm água presente no seu organismo. Qual é a importância disso? Sem água, nosso organismo não consegue funcionar direito. Precisa sim da presença de água para poder acontecer as reações químicas, para nossos órgãos poderem funcionar. Tudo que acontece dentro do nosso interior precisa de água, assim como nos outros seres vivos. Então a presença de água é fundamental e é um fator abiótico. Outro fator que a gente pode falar é a questão do solo, composição do solo. Aqui, em um ambiente de floresta, né, mas poderia ser qualquer outro ambiente, aqui no solo, o que a gente vai ter aí de importância? Primeiro, a questão do pH, se o pH é ácido, se o pH é básico, né, no caso alcalino. Isso vocês vão saber direitinho quando a gente tiver uma aula sobre pH. E também a questão de nutrientes. A questão dos nutrientes influencia muito a questão da distribuição das espécies. É claro que um certo local ali do solo que tiver mais nutrientes disponível vai ser o local onde vai ter o desenvolvimento e o crescimento ali de seres vivos, como por exemplo as plantas. Então, se tem algum local que tem mais nutrientes disponíveis, tende-se a planta a crescer ali ou aquele outro ser vivo a ficar ali naquele local. Enquanto que ambientes que não tem muito nutriente disponível vão ser locais aí que não vai ter muita presença de plantas, por exemplo. Outra característica, questão da salinidade. Vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um rio, né? Rio abaixo, ó. Ele começa logo aqui em cima. Deixa eu ir lá pra vocês verem. Epa, cair dentro d'água. Oh, meu Deus. Deixa eu sair aqui pra deixar uma visão melhor pra vocês aqui. Deixa eu ver se aqui é uma visão bacana. Não, deixa eu ir mais pra lá. Ó, antes que os ursos me ataquem aqui. Aí.
O rio, gente, na verdade, vocês sabem que o rio, né, é presença de água doce, que a gente fala, e os oceanos, enquanto os oceanos têm águas salgadas. O que vocês percebem de diferença? Poxa, a água não deveria ser uma só? Um só tipo? Não, a gente tem mais de um tipo. A gente tem águas que tem grande quantidade de sal, alta salinidade, que a gente fala, e também tem águas com baixa salinidade, né? Pouco sal. Na verdade, se falar assim, pouco sal e muito sal é um termo mais errado, né? Porque normalmente a gente teria que falar que tem mais quantidade de íons, né? Mais íons na água, presença de íons na água. Mas a questão da salinidade da água, ela não é importante só aqui, né, no ambiente de floresta. Também é importante dentro dos organismos, dentro dos seres vivos. Por quê? Porque a presença de íons, presença de sais, ele vai regular ali a questão do controle osmótico, a questão da entrada e da saída de água dentro de uma célula. Por exemplo, imagine que nesse rio que a gente tem peixes. Imagine se eu pego um peixe desse, que é de água doce, de um rio, e jogo ele dentro de uma água salgada, dentro de um oceano, dentro de um ambiente com alta salinidade. Você acha que esse peixe vai sobreviver? Pegar ele de um rio e jogar ele no oceano. Pegar de uma água doce e jogar ele na água salgada. Você acha que esse peixe vai sobreviver? Claro que não. O que vai acontecer com esse peixe? Esse peixe que é de água doce, ao jogar ele na água salgada, o que vai acontecer? O sal tende a puxar a água, em absorver água. Então, essa água salgada que eu joguei o peixe, ele vai absorver ali, né? Vai retirar a água do peixe e o peixe vai morrer desidratado. Então, perceba que isso aí, exceto algumas espécies, né, diferenciadas, não consegue. Ele não tem esse controle aí da questão de um local de baixa salinidade e jogar ele numa alta salinidade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Só dando uma recapitulada aqui, um resumão. Vocês aprenderam que a gente tem no ambiente, a gente tem fatores vivos, que são chamados de bióticos, e fatores não vivos, que são chamados de abióticos. Aqui, como abióticos, a gente tem o quê? A gente tem o rio, a gente tem rochas, a gente tem a composição do solo, pH, nutrientes, a questão da salinidade, se é baixa, se é alta, tem a questão dos gases presentes aqui na atmosfera e todos esses fatores abióticos que eu falei com vocês, eles são classificados em físicos ou químicos, sendo que cada um deles tem as suas características. A energia solar tem as suas características, sua importância, a questão da salinidade, todos os fatores abióticos têm sim a sua importância, tá? Importância e influência sobre os fatores vivos, sobre os fatores bióticos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo para eu poder tirar a sua dúvida. E não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e mandar e compartilhar para outras pessoas. Espero vocês pro próximo vídeo e vem comigo aprender biologia.